Há 3 dias, a Tesla fez algo que a indústria de transportes nunca viu. Apresentou um caminhão elétrico com 500 milhas de autonomia. 5. Sam Milhaz. Isto não é um protótipo. Não é uma promessa. É um caminhão que já está a rodar nas estradas. E quando os motoristas de caminhão de todo o mundo viram os números, compreenderam que tudo mudou. Durante 50 anos, o transporte rodoviário funcionou com a mesma fórmula. Um motor, diesel gigante. Um depósito de combustível. Parar a cada 500 quilômetros para reabastecer. Era assim desde sempre. Era ineficiente. Era poluente. Mas funcionava. Os caminhonistas conheciam o sistema. As empresas de transporte conheciam os custos. Os postos de gasolina estavam espalhados por todo o lado. Era um mundo previsível. Mas a Tesla não quis um mundo previsível. Quis um mundo melhor. Este caminhão elétrico não é apenas uma versão verde de um caminhão diesel. É uma reinvenção completa. O motor elétrico da Tesla desenvolve torque instantâneo. Isto significa que um caminhão pesado consegue acelerar como um carro desportivo. Mas mais importante, consegue fazer tudo isto enquanto gasta uma fração do que um diesel gasta. Um caminhão diesel gasta 150 euros em combustível para viajar 1000 quilômetros. Este Tesla gasta 30 euros em eletricidade. 30 euros. Para o mesmo trajeto. É uma diferença que não é apenas econômica. É revolucionária. E depois vem a autonomia. 500 milhas. Isto significa que um caminhonista pode sair de Lisboa de manhã, conduzir o dia inteiro e chegar a Madrid sem parar uma única vez para carregar. Sem perder tempo. Sem estresse. Sem os problemas que os elétricos tinham até agora. A indústria viu isto. E começou a tremer. Diz-me nos comentários, trabalhas na indústria de transportes? Como sentes que isto vai mudar a tua profissão? Esta pergunta é crucial porque a resposta vai revelar se realmente compreendemos o tamanho desta mudança. O que a Tesla acabou de fazer não é inovação. É disrupção pura. E a indústria ainda não percebeu o que vem. Vamos falar sobre o que isto realmente significa. A indústria de petróleo e diesel construiu um império de 2 trilhões de dólares baseado numa suposição simples: os caminhões precisam de diesel. FIM. Essa suposição acabou de morrer. Nos próximos 5 anos, a Tesla vai produzir centenas de milhares destes caminhões. Outros fabricantes vão copiar. A Volvo, a Scania, a MAN, todas têm projetos de caminhões elétricos, mas nenhum com esta autonomia. Nenhum com estes números. E quando os proprietários de frotas começarem a ver o custo real da operação, vão fazer contas simples. Um caminhão diesel custa 100.000 euros e gasta 150 euros por 1000 quilômetros. Um Tesla custa 150.000 euros e gasta 30 euros por 1000 quilômetros. O Tesla paga a sua diferença de preço em 2 anos. Depois, é lucro puro. Para uma empresa de transportes com 50 caminhões, isto significa economias de 5 milhões de euros por ano. 5 milhões. Nenhuma empresa vai recusar isto. O mercado vai decidir. E a decisão será brutal. As refinarias de diesel vão começar a fechar. As empresas de exploração de petróleo vão perder contratos gigantescos. Os postos de gasolina ao longo das autoestradas vão desaparecer. É uma reação em cadeia que ninguém consegue parar. Um caminhão elétrico de autonomia infinita não precisa de postos. Uma bateria carrega-se à noite na base de operações. Carrega-se durante o dia nos supermercados enquanto descarrega. E isto é suficiente. Os governos também vão sentir isto. A taxa sobre combustíveis é uma das maiores fontes de receita dos estados. Em Portugal, cerca de 30% do preço da gasolina é imposto. Quando os caminhões deixarem de usar combustível, aquele dinheiro desaparece. Os governos terão que encontrar novas formas de financiar as estradas. Vão ter que taxar a eletricidade ou os quilômetros conduzidos. É inevitável. Mas há algo ainda mais assustador. A cadeia de fornecimento do mundo inteiro depende de caminhões diesel barato. Quando o custo dos transportes cair drasticamente, todos os preços vão cair. Os produtos vão ficar mais baratos. Isto parece bom, mas para as empresas de logística é desastroso. Margens que duravam décadas vão desaparecer. Apenas as empresas que conseguirem adotar os caminhões elétricos rapidamente vão sobreviver. A Uber Freight,
A Amazon Logistics, a DHL, todas estas companhias já estão a encomendar estes caminhões. Sabem o que se aproxima. E estão a preparar-se. As empresas de transporte tradicionais ainda estão a negar. Ainda estão a dizer que é impossível. Mas em 5 anos vão estar fora do negócio. A indústria de combustíveis teve 150 anos de domínio. O Tesla acabou de colocar um relógio a funcionar. E aquele relógio não para. Deixa-me mostrar-te os números reais. Porque a verdade está nos números. Um caminhão diesel tradicional percorre cerca de 6 km por litro. 1 litro de diesel custa atualmente 1,50 euros. Isto significa que para percorrer 1.000 km, um caminhão gasta 167 litros e paga 250 euros apenas em combustível. Adiciona o serviço, as mudanças de óleo, o desgaste do motor. Um caminhão diesel custa aproximadamente 1,20 euros por quilômetro em despesas de operação. Agora, o Tesla Semi. Uma carga completa da bateria custa 30 euros e oferece 500 milhas, ou aproximadamente 800 quilômetros. Isto significa 3,75 euros por 100 quilômetros. O Tesla custa cerca de 0,30 euros por quilômetro em eletricidade. Adiciona a manutenção, que é mínima no motor elétrico, e estamos a falar de 0,40 euros por quilômetro. A diferença é de 0,80 euros por quilômetro. Para um caminhão que percorre 150 mil quilômetros por ano, isto representa 120 mil euros em economia anual. Por um único caminhão. Mais a mais, o Tesla Semi tem um motor que não precisa de mudanças de óleo. Não tem corrente de distribuição que se parta. Não tem turbo que falhe. Não tem filtros de gasolina. A manutenção é basicamente inexistente. Enquanto um caminhão diesel precisa de uma revisão completa a cada 100 mil quilômetros, custando 5 mil euros, o Tesla precisa apenas de verificações de software e substituição de pneus. Um caminhão diesel tem uma vida útil de cerca de 10 anos antes de se tornar não rentável. Nesse tempo, custa aproximadamente 800 mil euros em operação. Um Tesla custa 150 mil euros inicialmente, mas em 10 anos de operação, o custo total é de apenas 450 mil euros. Isto é 350 mil euros de poupança por caminhão. Para uma frota de 100 caminhões, isto é 35 milhões de euros. E agora vem a parte que aterroriza a indústria. A Tesla está a oferecer contratos de leasing para estes caminhões. Um caminhão diesel em leasing custa 3 mil euros por mês. Um Tesla custa 2 mil euros por mês. Mas, a Tesla oferece carregamento gratuito em qualquer supercharger. Isto elimina completamente o risco para as empresas de transporte pequenas. Não precisam de capital inicial. Não precisam de se preocupar com depreciação. Simplesmente pagam mensalmente e usam. Os fabricantes europeus tentaram responder com os seus próprios caminhões elétricos, mas estão 3 ou 4 anos atrasados. A Volvo prometeu um caminhão com 300 milhas de autonomia. A Scania tem um protótipo com 200 milhas. Nenhum consegue igualar os 500 de milhas do Tesla. E quando entras numa corrida de autonomia contra a Tesla, tens perdido antes de começares. A Tesla tem 15 anos de experiência em baterias. Os outros têm 2 anos. Se queres compreender como esta mudança vai afetar os preços de tudo o que compras, porque tudo é transportado por caminhão, carrega em subscrever para análise completa. Os números que vou mostrar-te vão surpreender-te. O futuro do transporte já chegou. E começou com um caminhão. Quando o anúncio da Tesla saiu, as reações foram imediatas. A Daimler, que produz caminhões Mercedes e é uma das maiores fabricantes de caminhões do mundo, perdeu 8% do seu valor em bolsa em um dia. A Volvo caiu 6%. A Scania caiu 5%. Não foram pequenos movimentos. Foram quedas que revelam pânico puro. Por quê? Porque os CEOs destas empresas compreenderam algo que ainda não é óbvio para o público. Estão prestes a ficar obsoletos. A Daimler investiu 10 bilhões de euros em desenvolvimento de caminhões diesel e híbridos nos últimos 10 anos. 10 bilhões. E agora, um caminhão elétrico com 500 milhas de autonomia aparece e torna todo esse investimento inútil. É um golpe existencial. É como ter construído um império sobre areia e acordar com uma onda gigante a aproximar-se. Internamente, o pânico é real. Os departamentos de engenharia destas empresas estão a tentar desesperadamente replicar o que a Tesla fez. Mas não conseguem. Por quê?
Por que a Tesla tem vantagens que não podem ser copiadas rapidamente? Primeiro, a Tesla controla a produção de baterias. Tem fábricas em Nevada, Berlim, Texas e Xangai. Cada fábrica produz baterias com eficiência que as outras empresas não conseguem igualar. A Daimler depende de fornecedores externos. Quando pede uma bateria com especificações especiais, leva 18 meses. A Tesla muda a sua linha de produção em semanas. Segundo, a Tesla tem a rede Supercharger. Enquanto os caminhões diesel param em qualquer posto de gasolina, os caminhões Tesla carregam em postos especializados construídos pela Tesla. Isto significa que a Tesla controla a experiência completa, desde o caminhão, até a bateria, até ao carregamento. As outras marcas apenas fabricam caminhões. Não controlam nada. Terceiro, a Tesla tem software. O software do Tesla permite que o caminhão saiba exatamente quanto combustível tem, quanto espaço de carga existe e qual é a rota mais eficiente. Otimiza tudo automaticamente. Um caminhão diesel é burro. O Tesla é inteligente. Os CEOs das grandes marcas estão agora a fazer duas coisas. Primeiro, estão a tentar comprar tecnologia. A Volvo está a negociar com fabricantes de baterias chinesas. A Daimler está a tentar parcerias com a BMW para desenvolver baterias juntas. Mas isto leva tempo. Muito tempo. Segundo, estão a fazer lobby político. Estão a dizer aos governos que uma transição muito rápida para caminhões elétricos vai destruir a indústria europeia. Estão a pedir subsídios e proteção. Estão a tentar ganhar tempo. Mas o mercado não liga para a política. O mercado apenas vê números. E os números dizem que os caminhões elétricos são melhores. A realidade é brutal. Em 5 anos, a maioria dos caminhões diesel novos que se vendem será para países em desenvolvimento. Na Europa, na América do Norte, na Ásia desenvolvida, o diesel desaparecerá. As grandes marcas que não conseguirem acompanhar vão simplesmente desaparecer. Ou vão ser compradas pela Tesla. Ou vão ficar como marcas de luxo que apenas produzem para nicho. O jogo mudou. E os gigantes ainda não perceberam que perderam. Vamos falar sobre o assunto que ninguém quer abordar. Empregos. Milhões deles vão desaparecer. E isto vai ser devastador para comunidades inteiras. Na Europa, existem aproximadamente 3 milhões de motoristas de caminhão. Nos Estados Unidos, são 3,5 milhões. No mundo inteiro, cerca de 15 milhões de pessoas ganham a vida a conduzir caminhões. Estes são trabalhos bem pagos. Um motorista de caminhão experiente em Portugal ganha entre 1.500 e 2.500 euros por mês. Nos Estados Unidos, ganham 60 mil dólares por ano. Não são empregos ruins. São empregos de classe média. O Tesla Semi tem uma característica que ninguém fala abertamente: está preparado para a condução autônoma completa. Neste momento, ainda precisa de um motorista. Mas o software está lá. Os sensores estão lá. A inteligência artificial está lá. Quando Elon Musk disser a palavra, estes caminhões vão conduzir sozinhos. Isto não vai acontecer amanhã, mas vai acontecer em 5 a 10 anos. E quando acontecer, 15 milhões de motoristas de caminhão vão ficar desempregados simultaneamente. É uma devastação em massa. As comunidades que dependem deste trabalho vão sofrer. As pequenas cidades ao longo das autoestradas vão morrer. Os cafés que vendem café aos motoristas vão fechar. Os hotéis de beira de estrada vão desaparecer. As oficinas de reparação de caminhões vão transformar-se em museus. É um colapso econômico regional que vai durar décadas. Os governos falam em transição justa. Falam em reconversão profissional. Falam em reabilitação. Mas a realidade é dura. Não há empregos suficientes para 15 milhões de pessoas. A economia não consegue absorver isto. O desemprego vai subir. A criminalidade vai subir. A tensão social vai ser imensa. Mas e isto é importante, novos empregos vão surgir. Não tantos quantos os que desaparecem, mas vão surgir. Técnicos de manutenção para caminhões elétricos. Especialistas em software para otimizar rotas. Controladores de tráfego autônomo para supervisionar caminhões que conduzem sozinhos. Estes serão empregos com mais valor agregado, mas vão exigir formação. E muitos motoristas de 50 anos não vão conseguir fazer essa transição.
O setor de energia também vai explodir. Para carregar milhões de caminhões elétricos, vamos precisar de eletricidade em quantidades massivas. As redes elétricas europeias vão precisar de duplicar a sua capacidade. Isto significa construção de novas centrais elétricas. Significa empregos em engenharia, construção, manutenção. Portugal, por exemplo, vai precisar de triplicar a sua capacidade de produção de eletricidade. Isto é uma oportunidade gigantesca para a criação de empregos em renováveis. A transição vai ser dolorosa, mas é inevitável. A única escolha que temos é como gerir esse dolor. Se os governos forem inteligentes, vão investir em formação agora. Vão preparar os motoristas para novas carreiras antes deles ficarem desempregados. Vão ajudar as comunidades a diversificarem as suas economias. Se não forem inteligentes, haverá caos. E a culpa não será da Tesla. A culpa será daqueles que tiveram 10 anos de aviso e não fizeram nada. Esta é a informação que precisa de chegar a cada governo, a cada sindicato, a cada responsável político. Porque a escolha de agir agora pode significar a diferença entre uma transição suave e um colapso social. O futuro está a chegar, mais depressa do que qualquer um esperava. Nos próximos 24 meses, vamos ver uma aceleração exponencial. A Tesla vai começar a entregar centenas de caminhões semi por mês. Outras fabricantes vão anunciar os seus próprios modelos. Os primeiros dados de operação real vão aparecer. E quando esses dados saírem, vão confirmar o que já sabemos. Os caminhões elétricos são superiores em todos os aspectos. As frotas vão migrar em massa. Primeiro, as grandes empresas de logística. A Amazon, a DHL, a FedEx todas têm planos para transições rápidas. Depois, as médias empresas vão seguir porque o custo-benefício é inegável. E finalmente, as pequenas empresas vão ser forçadas a mudar ou morrer. A infraestrutura de carregamento vai crescer rapidamente. Não será apenas a Tesla a construir carregadores. Outras empresas vão ver a oportunidade. Estações de carregamento vão aparecer em cada zona industrial. Vão aparecer em parques logísticos. Em poucos anos, haverá mais postos de carregamento para caminhões do que há atualmente postos de gasolina. Os preços de eletricidade vão subir. Isto é inevitável. Quando toda a indústria de transportes passa a depender de eletricidade, a procura vai explodir. Os governos vão precisar de aumentar a produção. E no curto prazo, isto significa preços mais elevados. Mas a longo prazo, quando as energias renováveis tomarem conta, os preços vão cair drasticamente. A indústria automóvel tradicional europeia vai sofrer uma transformação dolorosa. As grandes marcas que não conseguirem acompanhar vão desaparecer ou ser adquiridas. A Volkswagen, que já tem planos ambiciosos em elétricos, conseguirá sobreviver. A BMW conseguirá. Mas marcas como a Daimler e a Scania podem não sobreviver aos próximos 10 anos como entidades independentes. A Tesla vai consolidar a sua posição como a empresa mais valiosa do mundo. Não apenas de automóveis. Do mundo inteiro. Porque a Tesla não é apenas uma fabricante de caminhões. É uma empresa de energia. É uma empresa de software. É uma empresa de infraestrutura. O Tesla Semi é apenas o próximo passo numa estratégia que vai dominar a economia global. Mas há algo que poucos percebem. Quando os caminhões elétricos forem completamente autônomos, a logística vai mudar fundamentalmente. As rotas vão otimizar-se sozinhas. Os horários vão adaptar-se em tempo real. Os preços vão cair ainda mais. E isto vai permitir modelos de negócio completamente novos. Empresas que hoje são impossíveis vão tornar-se viáveis. Isto é o futuro. Não é ficção científica. Não é uma promessa vaga. É física, é engenharia, é economia. É inevitável. E o mais fascinante, nós estamos a ver isto acontecer ao vivo. Estamos no momento exato em que uma indústria de 2 trilhões de dólares está a ser completamente reinventada. Estamos a testemunhar história econômica a ser feita. Mas a história real está apenas a começar. Há algo que a Tesla vai revelar nos próximos 3 meses que vai mudar completamente o jogo novamente. Uma capacidade destes caminhões que ninguém está a prever. E quando essa revelação chegar, tudo o que sabemos sobre transportes vai ter que ser revisto. Carrega em subscrever e ativa as notificações para não perderes esse momento.
A verdade sobre o futuro dos transportes está prestes a ser revelada. E vai ser explosivo.